Olá, meu nome é Flávio Marques Ribeiro, sou sócio da Zito e Marques Ribeiro Advogados. Estou aqui para falar hoje do projeto de lei 1179/2020, que finalmente acaba de ser aprovado na Câmara dos Deputados e acredito que siga para a sanção do Presidente da República. Vou me ater aqui apenas falar na parte condominial, das alterações em relação à situação de pandemia nos condomínios. Uma primeira crítica que podemos fazer é a demora na aprovação desse projeto, na medida em que desde o começo da pandemia já existem inúmeras ações na justiça com os mais variados conflitos envolvendo condomínios, fazendo com que cada juiz tenha os seus critérios, cada tribunal aplique os seus entendimentos próprios, gerando aí uma insegurança jurídica. O que é importante falarmos das alterações deste PL, lembrando que este PL não é uma alteração definitiva, não altera Código Civil, apenas dispõe em caráter transitório sobre como vão ser reguladas as situações no momento de pandemia. E no capítulo 8 desta lei, você vem a menção dos condomínios edilícios. Então, são 2 artigos que tratam especificamente sobre como que se vai dar o regime, a aplicação desse dispositivo em algumas situações de condomínio. Então, estendendo, por exemplo, até 30 de outubro de 2020, as seguintes situações. Então, no artigo 11, você tem a ampliação de poderes ao síndico. Já temos aqueles poderes do 1348, agora há uma amplitude de poderes. No caso, o inciso 1º traz a restrição do uso das áreas comuns, justamente para evitar a propagação da Covid. Nada mais do que realmente atribuir ao síndico esse poder para evitar que realmente as pessoas utilizem essas áreas e o vírus seja espalhado. Também tem a questão de proibir ou restringir reuniões e festividades tanto nas áreas comuns como também nas unidades autônomas, e aí a gente tem a primeira crítica, quer dizer, na minha unidade autônoma, esse tipo de ampliação de poder pode gerar abusos, porque a minha unidade, teoricamente, eu tenho o meu poder de propriedade, eu tenho o poder de fruir da coisa, na medida em que essa lei atribui esse poder ao síndico, pode ter situações de um condômino de repente chamar um familiar, ou querer fazer alguma reunião com poucos amigos, desde que tome os cuidados necessários, não haveria nenhum problema. A situação é, se houver abusos por parte do condômino, aquele condômino que queira fazer uma festa, por exemplo, ou que utilize a sua unidade autônoma com risco de propagação da Covid, cabe sim ao síndico realmente restringir, proibir. Então, o importante é o bom senso e a razoabilidade nesse tipo de situação. Tem também a questão das obras, obras simplesmente, vamos chamar de voluptuárias, aquelas que querem embelezar a unidade, ou obras que não sejam essenciais. O síndico agora tem o poder de realmente vetar a realização dessa obra, somente em casos de obras emergenciais, que estas sim devem ser permitidas, sob pena de causar até um risco à solidez e um prejuízo maior à segurança dos demais condôminos.
No artigo 12, nós temos a questão das assembleias, que também ficam proibidas, né, as assembleias físicas de serem realizadas, e finalmente a lei, depois de muita discussão na doutrina, né, e também na jurisprudência, né, instituída a assembleia virtual, né. Acho que é um importante avanço para modernizar os condomínios. É claro que existem condomínios mais antigos que podem ter dificuldades em se adaptarem na realização dessas assembleias, mas entendo que se houver mecanismos, respeitados todos os requisitos previstos em lei para fazer a convocação, para propiciar que todos os condôminos participem dessa assembleia, não há óbice para que a mesma seja realizada, inclusive até mesmo depois desta lei. É algo que tem que ser realmente validado. E claro, isso também envolve a questão muito da prorrogação do mandato também do síndico. Tivemos aí algumas discussões na justiça, o nosso escritório teve sucesso em uma das medidas, conseguiu prorrogar o mandato até agosto, até porque a questão de nomeação de representantes também não beira uma situação urgente, nada impede que haja tal prorrogação. Mas também deparamos com o entendimento contrário de que, olha, se o condomínio consegue meios para realizar a assembleia, nada impede que a mesma seja realizada e o condomínio tenha a sua vida ali própria, sem qualquer intervenção do judiciário. Então é importante analisar cada caso para que realmente não haja abusos, né? Praticamente a lei, ela traz isso, né, de maiores mudanças. É claro que ainda assim teremos alguns conflitos, principalmente em a questão de obras ou no uso das unidades, na medida em que o artigo amplia, quando se dá ampliação de poderes ao síndico, pode ser configurado isso uma tirania. E até mesmo hipótese, por exemplo, eu sou um proprietário, meu imóvel está desocupado e eu quero alugar o imóvel. Não parece fazer sentido o síndico proibir que corretores, né, ou outras pessoas tenham acesso para adentrar na unidade, desde que, veja, respeitados, né, os mecanismos de segurança, respeitados aí ao uso, né, tudo aquilo que for possível realizar para evitar o contágio do Covid, não há problema algum, né? Porque às vezes o proprietário necessita daquela locação, até mesmo situações de mudanças. Tivemos até um caso recente aqui que o morador não tem mais como pagar, né, o aluguel e necessita mudar, e o síndico queria proibir por causa, né, dessa situação do Covid, e não me parece haver razoabilidade nisso. Observados os critérios de higiene, os equipamentos necessários, né, inclusive o acesso dos funcionários na unidade, não há problema algum para que isso realmente ocorra. Então é preciso sempre analisar cada caso. O mais importante é que síndicos, condôminos tenham bom senso, tenham uma razoabilidade, sempre buscando a solução pacífica, evitando levar o caso ao Poder Judiciário. Então essas são a minha primeira impressão em relação a esse projeto de lei. Nos próximos episódios vamos falar um pouco mais das outras alterações trazidas pelo PL 1179 de 2020, que acreditamos que seja sancionado pelo presidente da República em breve. Muito obrigado, agradeço.